gente, tudo bem? Então, eu estou aqui para apresentar o trabalho de português que a professora pediu, que é sobre o gênero textual crônica. Mas antes de eu falar sobre o cronista que eu escolhi, o tipo de crônica que eu escolhi, eu vou falar sobre o que é crônica. Bem, crônica é um texto como qualquer outro, porém é um texto breve. Ele é um texto muito semelhante aos outros que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Porém, nas histórias, nas crônicas, geralmente os personagens não têm um nome próprio. Geralmente tem um nome mais como a professora, o paciente e etc. Esse gênero, ao contrário do que muitos pensam, ele não é atual. Pelo contrário, ele já é bem velho, ele surgiu desde o início dos tempos. Crônica é uma forma de você se expressar através do que você viveu. Além do mais, ele é muito encontrado em veículos de comunicação, como em jornais, revistas, e nele tem vários tipos, como crônica narrativa, lírica, humorística e etc. Então, o cronista que eu escolhi foi Luiz Fernando Veríssimo. O tipo de crônica que eu escolhi foi uma crônica humorística, então eu espero que vocês gostem da crônica. Ela se chama O Homem Trocado. Por quê? Porque vocês já vão saber agora o porquê de ter esse nome. O homem trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum? Disse a enfermeira. Comigo? Sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos, e conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário, e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara e seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3 mil. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conheceu sua mulher por engano. Ela o confundiu com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. E fora preso por engano. Várias vezes recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve louca alegria quando ouvi o médico dizer: o senhor está desenganado, mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Era uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi tudo bem... A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar o apendicite. Não era para trocar de sexo? Meu Deus do céu, coitado desse cara. Aqui você já percebe como no início da sua vida começa a dar tudo errado. Meu Senhor amado, coitado desse cara. Eu que não queria estar no lugar dele nesse momento. Bom, eu escolhi essa crônica porque achei ela muito interessante, já que ela é uma crônica, na minha opinião, ela é uma crônica humorística e um pouquinho triste ao mesmo tempo, porque o coitado do cara foi sofrendo uma série de enganos a vida toda, mas isso também chega ao ponto assim de até ser engraçado, porque sofrer engano até no nascimento, até trocar o nome dele, por favor, né? Mas essa história eu achei ela muito interessante porque é uma das minhas histórias favoritas de Veríssimo. Por causa dessa história, acabei até ganhando um xodozinho pelo cronista. E vocês, o que acharam dessa crônica? Bem, agora vamos para a melhor parte, a biografia do cronista. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e música. Ele é filho do escritor Érico Veríssimo.
Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 36. Filho do escritor Érico Veríssimo e de Mafalda Helfenvolpe, viveu parte de sua infância nos Estados Unidos, época em que seu pai lecionou literatura brasileira nas universidades de Berkeley e de Oakland, em 1941 e 1945. Veríssimo cursou o primário em São Francisco e em Los Angeles. Em 53, a família voltou aos Estados Unidos quando seu pai assumiu a direção do Departamento Cultural da União Pan-Americana, em Washington, e só retornaram ao Brasil em 56. Nos Estados Unidos, Veríssimo estudou no Roosevelt High School, em Washington, época em que desenvolveu o gosto pelo jazz, chegando a ter aulas de saxofone. De volta a Porto Alegre, Veríssimo começou a trabalhar na Editora Globo, no departamento de artes. Em 60, passou a entregar ao conjunto musical Renato e seu Sexteto, que se apresentava profissionalmente em Porto Alegre. Em 62, foi morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou como tradutor e redator publicitário. Em 63, casou-se com a carioca Lúcia Helena Massa, com quem teve 3 filhos. Em 1967, Veríssimo retornou para Porto Alegre e ingressou no jornal Zero Hora, trabalhando como revisor de textos. A partir de 1969, passou a assinar sua própria coluna diária. No mesmo ano, começou a redigir para a agência de publicidade MPM Propaganda. Entre 1970 e 75, trabalhou no jornal Folha da Manhã, escrevendo sobre esporte, música, cinema, literatura e política. Seus contos eram sempre bem-humorados. Em 1971, com um grupo de amigos da imprensa e da publicidade de Porto Alegre, Luiz Veríssimo criou o semanário O Pato Macho, com textos de humor, cartoons, crônicas e entrevistas. Em 1973, Veríssimo publicou O Popular, uma coletânea de textos já publicados nos jornais onde trabalhou. Em 75, retornou ao jornal Zero Hora e passou a também escrever para o Jornal do Brasil. Nesse mesmo ano, publicou o livro de crônicas A Grande Mulher Nua. Em 1979, publicou Ed Morte e Outras Histórias, um livro de crônicas cujo personagem viria a ser um dos mais populares de sua obra. Entre 1980 e 1981, morou em Nova York, época em que escreveu Traçando Nova York. Em 1981, Luiz Fernando Veríssimo lançou, na Feira do Livro de Porto Alegre, o livro de crônicas O Analista de Bagé, que se esgotou, por incrível que pareça, em 2 dias. Em 1982 e 1989, foi redator semanal com artigos bem-humorados para a revista Veja. Em 1994, publicou Comédias da Vida Privada, que foi adaptada para uma minissérie na televisão, que ganhou também uma parte 2 e ganhou também Comédias da Vida Pública. No ano seguinte, ele passou a entregar o grupo Jazz Six, que lançou os CDs Agora é a Hora, de 1997, Speak Loud, nos anos 2000, A Bossa do Jazz, 2003 e For, 2006. Em 2003, seu livro Clube dos Anjos, na versão inglesa The Club of Angels, foi escolhido pela New York Public Library, um dos 25 melhores livros do ano. Em 2004, recebeu o Prix des Oceans do Festival de Culturas Latinas de Biarritz, França. Recebeu também o prêmio Juca Pato e foi considerado o intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores em 1997. No dia 21 de novembro de 2012, o escritor foi internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em consequência do agravamento de uma gripe do tipo influenza A. Durante os 24 dias de internação, 12 foram passados na UTI. Já recuperado, recebeu alta no dia 14 de dezembro. No dia 3 de janeiro, escreveu sua primeira coluna para o jornal Estado de São Paulo. Veríssimo fez parte de um grupo de 26 escritores do Rio Grande do Sul, retratados em pinturas expostas em uma galeria a céu aberto, localizada na Avenida Borges de Medeiros, ponto turístico do Centro Histórico de Porto Alegre. Entre os homenageados estão Caio Fernando Abreu, Lia Luft, Mário Quintana, Érico Veríssimo,
Moacir Ciliar e outros. No dia 23 de outubro de 2021, uma pintura de Gustavo Burckhardt, homenageando Luiz Fernando Veríssimo, foi vandalizada 2 vezes. A obra faz parte da mostra Autorias, que entrega a 67ª edição da Feira do Livro. O autor da obra considera que não seja apenas um caso de vandalismo, mas que pode ter implicações políticas. Bom, eu sei que isso provavelmente Magna não pediu, provavelmente, né? E se pediu, desculpe se eu não me lembrar, mas eu só queria apenas ler uma frase de Luiz Fernando Veríssimo, espero que ninguém se incomode, né? O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que te faz toda a diferença. Os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Pensei vagamente em estudar arquitetura, como todo mundo. Acabaria como todos os que conheço que estudaram arquitetura, fazendo outra coisa. Poupei-me daquela outra coisa, mesmo que não tenha me formado em nada e acabado fazendo esta estranha outra coisa, que é dar palpite sobre todas as coisas. Agora, gente, lá vai aqui um desafio. É uma pequena perguntinha. O que vocês entenderam dessas frases aqui que eu li? Hein? Fala aí pra mim, que eu tô curiosa. Então, resumindo toda essa história longa que eu li, Luiz Fernando Veríssimo é um grande autor e muito renomado na literatura brasileira. Suas histórias são muito famosas e a sua história é incrível. Eu escolhi ele por causa de uma de suas crônicas que eu li, que foi essa daí do Homem Trocado. Eu li ela no 7º ano e eu gostei dela, eu ganhei uma admiração por ela, porque ela é muito engraçada e legal ao mesmo tempo. Eu também, Luiz Fernando Veríssimo, ele tem muitas obras, eu queria poder falar elas, porém isso vai ficar muito extenso e vai gerar um certo tédio em vocês, já que vocês tiveram que me aguentar o meu fala-fala aqui por horas, então vai ficar assim mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, então eu queria dizer que tchau, até o próximo trabalho e beijos!